Boa noite, meus irmãos. Muito bom estarmos aqui nesse momento reunidos para estudarmos a doutrina de Jesus, os ensinamentos codificados por Allan Kardec e também, nesse momento de nos encontrarmos virtualmente aqui na nossa casa, no semeador, com muita gratidão. Gratidão a Jesus, gratidão a Kardec, gratidão à nossa casa e essa possibilidade de encontro que nós temos. E para que a gente possa então começar com o tema da noite, nós vamos iniciar a nossa prece, elevando agora os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e nos lembrando do que Jesus nos trouxe no Evangelho de Mateus, ali no capítulo 18, versículo 20. Que onde quer que se encontrassem dois ou mais reunidos em seu nome, ali ele estaria. Que possamos então agora, cada um no seu lar ou no seu trabalho, onde quer que se encontre, nos unir para que Jesus se faça presente então entre nós. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, neste momento, unindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para o estudo, para a reflexão sobre os teus ensinamentos. Que estes ensinamentos possam nos despertar, possam fazer brilhar dentro de nós a vontade, aquela vontade firme, o desejo de empreendermos marcha, ritmo na nossa caminhada, no nosso progresso, na nossa transformação moral, superando todo e qualquer obstáculo, principalmente aqueles obstáculos que se encontram dentro de nós. Que possamos, então, deixar que este estudo da noite nos desperte, acenda a nossa luz interna, nos mostre o caminho da esperança, nos mostre o caminho seguro, o teu caminho, amado Mestre Jesus. E que essas luzes que nos são direcionadas se façam presentes em todos os lares, em todos os hospitais, que se façam presentes também em todas as prisões, em todas as reuniões daqueles que comandam, que direcionam a sociedade, que todos possam sentir a tua presença por meio de todos os seus trabalhadores, de todos os seus benfeitores, e que possa estar conosco também, nos iluminando e nos intuindo no decorrer deste estudo. E que assim seja. Muito bem, vamos então começar e já entrar no nosso tema da noite. Hoje nós vamos falar sobre a preguiça que tudo dificulta. E aí a gente faz uma pausa aqui e fala, interessante, né? Mas será que a gente precisa dar tanta atenção assim para a preguiça? A gente sabe, né, que para os nossos irmãos católicos ela consta ali da lista dos 7 pecados capitais. Mas será que ela merece tanta atenção assim? E nós vamos então entender esse contexto da preguiça e entender as implicações que ela pode trazer para nós. Como ela pode se transformar num obstáculo à nossa transformação moral. E aí vamos perceber o lado oculto da preguiça. Todo o impacto que ela pode nos trazer e todo o seu malefício. E a gente vai perceber então que a gente deve, na verdade, dar mais atenção à preguiça do que hoje nós damos, porque ela é perigosa, disfarçada, mas bastante perigosa. E para que a gente entenda, então vamos fazer um estudo aí, compreendendo como é que a preguiça foi ser listada como um dos 7 pecados capitais. Às vezes a gente tem um entendimento que os pecados capitais eles começaram a partir da Igreja Católica, mas na verdade o primeiro a trabalhar com a ideia das tentações de tudo aquilo que pudesse distrair ou afastar o homem de Deus foi na verdade um monge asceta, Evagrius Ponticus. Então lá no quarto século, no século IV, ele começou a trabalhar a partir de um livro que ele escreveu falando, o segredo das coisas profundas. Nesse livro ele começa a trabalhar, então, tudo aquilo que ele entendia que poderiam ser tentações das quais nós deveríamos nos afastar. Por quê? Elas também teriam esse poder de nos afastar de Deus. E lembrando, o ascetismo
São aquelas pessoas que têm aquele estilo de vida a abandonar as tentações mundanas, os prazeres mundanos, buscando aí sacrificar tanto o corpo como o espírito, como a mente, né, para tentar se elevar a partir dos aspectos, né, materiais e mundanos. Então, ele foi entendendo que ali haveriam, né, a gula, a fornicação, a avareza, a descrença, a ira, o desencorajamento, a vanglória e a soberba, que seriam aí, né, tentações que nós deveríamos evitar. Passado um tempo, aí sim, a partir, né, do Papa Gregório, ele vai fazer uma nova leitura de todas essas questões. Então, aí é que a gente tem associação ao catolicismo. E quando o Papa Gregório ele vai fazer essa nova leitura, ele faz algumas alterações. Por exemplo, né, a descrença e o desencorajamento, eles são unidos e passam, então, a ser a preguiça. Da mesma forma, quando a gente fala da vanglória e da soberba, passa a existir apenas aqui a soberba na classificação que ele traz, mas ligando tudo que está relacionado ao orgulho, tudo que está relacionado à vanglória e também à vaidade. Então, a soberba passa a ter essa conotação. Ele retira a fornicação e faz a inclusão também da inveja e da extravagância. Mais de 600 anos, nós vamos ter, então, a última revisão, que é da Suma Teológica de São Tomás de Aquino, no ano de 1273. Então, o que é feito? É revisado, né, todos esses pecados ali capitais que teriam esse poder de nos afastar de Deus, eles são revisitados e eles ficam, então, de acordo com o que nós conhecemos hoje, de acordo com quando a gente fala, os 7 pecados capitais. Então, a gente vai ter, né, a lista final da luxúria, da soberba, da preguiça, da inveja, da gula, da avareza e a ira. E a gente olha e fala assim, mas se a gente olhar para essa lista, né, desses pecados capitais, melhor ter a preguiça, não é? Tem até uma brincadeira que se faz que é assim, dos 7 pecados capitais, a preguiça é o melhor, porque ela nos impede de cometer os outros 6. Mas a gente se engana. Por que a gente se engana? Porque se a gente for observar, a preguiça, ela tem uma conotação de procrastinação, de apatia, de desleixo. Então, não é a preguiça pela preguiça em si, mas, assim como os outros pecados capitais, de acordo com o entendimento dos nossos irmãos católicos, o problema do pecado capital é ele em si, mas também tudo o que ele pode gerar. E quando a gente olha para a preguiça dessa forma, trazendo essa procrastinação, esse deixar para depois, essa apatia e esse desleixo, nós já entendemos então a necessidade que nós temos de entender a preguiça e de combater a preguiça. Ela não entra para nós, espíritas, como um pecado capital, mas nós entendemos a necessidade de combater então essa imperfeição, de combater essa inferioridade. E aqui a gente vai se aproximando também um pouco da compreensão dos budistas. Os budistas entendem que a preguiça é um dos maiores ou principais obstáculos ao despertar da alma. E vamos olhar um pouquinho para que a gente tem nessa tirinha e entender, né, qual é o ponto que para nós espíritas a preguiça pode atravancar? A gente está vendo aí, né, o Garfield é um personagem muito conhecido e muito relacionado também. A sua imagem, né, das tirinhas, o desenho, é muito relacionada à preguiça. E ele está tendo aí, digamos que, né, um despertar da consciência. É como se a consciência dele, a voz da consciência estivesse falando do primeiro balãozinho. E ele começa a refletir assim, tipo, né, talvez a vida não seja apenas comer e dormir. Talvez eu deveria levar em consideração os sentimentos das outras pessoas, ser legal com o modo que outro personagem, né? E ser mais generoso. Então, olha a voz da consciência ali. Olha, talvez eu devesse fazer um movimento. Talvez eu devesse prestar atenção nas outras pessoas, ser mais gentil, ser mais legal, né? Direcionando esse sair de si e ir na direção do outro. Mas o que acontece no segundo quadrinho aí? A preguiça. E aí, qual que é a resposta, então, né, que o nosso personagem traz? Não, melhor ficar aqui, né, quietinho, sem me movimentar. E é aqui, então, que nós vemos, né, o aspecto que a gente precisa cuidar com relação à preguiça. Porque vamos nos lembrar, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós não estamos aqui, né, para comer apenas,
para dormir e esperar os anos passarem. Se a gente for recuperar os ensinamentos que nós temos, estamos aqui para buscarmos a nossa perfeição. Preencher a nossa bagagem de experiências, de aprendizados, que virão por meio da vivência de expiações, provas, missões, mas vamos lembrar que o nosso caso, o nosso estágio evolutivo está muito mais para as expiações e também para provas do que para missões. Esse despertar que vai acontecendo a partir desses ensinamentos, dessas vivências que nós temos, vão então nos direcionando a atingir essa perfeição, a nos tornarmos puros a partir do momento que nós aproveitamos essas oportunidades. Mas, se a preguiça está relacionada à procrastinação, a deixar para depois, ou ao desleixo, a não aproveitar a oportunidade como ela se apresenta em toda a sua potencialidade, o que é que vai acontecer? Nós vamos cada vez mais nos afastar do nosso objetivo. E aí a preguiça é, então, algo extremamente sério que a gente precisa começar a olhar e precisa também começar a cuidar. Mas antes que a gente já vá avançando, a gente precisa fazer uma compreensão e uma distinção que é muito importante e que, inclusive, era uma polêmica ligada aí aos pecados capitais. Por quê? No passado, quando não se tinha conhecimento sobre o diagnóstico da depressão, que é um diagnóstico clínico, um diagnóstico médico, que requer tratamento médico, qual que era o entendimento? O entendimento é que ali a preguiça abarcaria também a melancolia. Mas com a evolução da medicina, das ciências do comportamento, da psicologia e também ali na medicina mais ligada à psiquiatria, o que foi se identificando? Que havia um diagnóstico clínico para alguns casos relacionados à melancolia. Então, a melancolia não é preguiça, mas sim depressão. E aí, para se chegar nesse diagnóstico, a gente vai entender que há necessidade de que esse quadro ele se apresente aí por mais de 2 semanas e que haja ali um comprometimento no afeto, na cognição daquele paciente e também das funções neurovegetativas. Que é necessário que ele apresente no mínimo 5 sintomas para ser enquadrado no diagnóstico médico clínico da depressão. Dentre eles, um humor deprimido, aquele humor mais triste, mas para crianças e adolescentes pode ser um humor irritável, não tanto deprimido, mas irritável. Nós vamos aí precisar encontrar no mínimo mais 4 fatores, que seria ou o ganho ou a perda de peso sem iniciativas para isso, uma sonolência excessiva ou a insônia, uma agitação psicomotora, agitação motora, ou então uma certa letargia, uma certa demora. Uma pessoa que apresenta ali, às vezes, a sensação de uma culpa excessiva, sem ter justificativa para isso. Ou pensamento suicida que pode ter ou não um planejamento aí relacionado, enfim. Então, são vários os critérios que são avaliados e que compõem o diagnóstico de depressão, que nada tem a ver com preguiça. Então, isso é muito importante para que a gente avalie. E até para que a gente tenha esse olhar. Talvez o que a gente esteja aí precisando é de um suporte. Então, esse ponto é bem importante para que a gente tenha em mente. Então, do que é que nós estamos aqui falando? Aqui, nesse estudo, nós estamos falando da preguiça. Da preguiça no sentido que vai estar relacionada à prostração e relacionada também à ociosidade. Então, é dessa preguiça que nós estamos falando e não de um quadro de diagnóstico médico, ok? Então, vamos lá. Qual que é a definição, então, de preguiça? Para a gente entender aí esse obstáculo que nós podemos ter no nosso desenvolvimento. A preguiça, ela vem ali do latim preguitia. E aí, o que a gente vai entender dessa definição? Que é uma aversão ao trabalho, É uma prostração, sim, mas também uma aversão ali ao trabalho, uma tendência a tardar, a procrastinar as coisas, pode ter uma relação com moleza, pode ter também ali uma relação com demora, com lentidão, com indolência e tem também uma relação com negligência. Então vamos perceber a gravidade aqui da preguiça? Preguiça tem relação com negligência. E aí o que vai acontecendo com tudo isso? Se nós vamos entrando nesse processo da preguiça, a gente gera em nós uma propensão para
inatividade, para a gente não agir, para a gente não trabalhar. E nós vamos tendendo a retardar tudo aquilo que nós podemos fazer. A gente vai deixando para depois, ou a gente se torna negligente, a oportunidade passa, a gente tem ali possibilidade de fazer o bem e a gente não faz, a gente deixa para depois. Mesmo diante dos despertares que a nossa consciência nos convida, como a gente viu ali, né, naquela tirinha inicial com o Gard. E aí eu falo assim, nossa, mas essa pessoa parece que está só descansando. Seria o período de descanso algo ruim? Né? E aquela preguicinha famosa de domingo, aquele momento que a gente às vezes precisa descansar? E aí a gente precisa fazer uma outra separação também. Por quê? Quando a gente vai para o Livro dos Espíritos, a questão 682, quando a gente vai tratando ali da lei do trabalho, deixa muito claro que o descanso ele é necessário. Ele é necessário por dois motivos. Pelo refazimento das forças do corpo físico, mas ele é também necessário para quê? Para que deixe mais liberdade à inteligência, né? Ali é o pensamento, ao raciocínio, a reflexão, a criação, né? Essa reflexão mais profunda que vai também nos fazendo ver para além da matéria. Então, descansar, né? Aquela sonequinha depois do almoço, isso não é preguiça. Se faz com que você acorde bem, não é preguiça. Descansar no domingo, tirar férias, ter o seu dia de folga, está tudo contemplado dentro da lei do trabalho, é um direito nosso. Agora, qual que é a questão da preguiça? A preguiça é a tendência a descansar mesmo antes de começar o trabalho. É aí que está o problema. Descansar para continuar o trabalho, ou quando o trabalho, né, já está sendo feito ou realizado, está tudo bem. A questão é quando a gente resolve descansar antes. E isso vai ter uma relação com o tédio, vai ter uma relação com desgosto, vai ter uma relação com falta de ideal. Vai faltar ideal para que a gente se movimente, para que a gente haja e para que a gente busque algo que seja produtivo, algo que seja fonte de alegria, fonte de satisfação para os nossos corações e também para a nossa existência. Aí a gente fala, mas de onde é que vem a danadinha da preguiça, né? Quais são as causas aí que a gente pode ter para a preguiça? Nós podemos ter em um dado momento, né, dessa existência ou de existências anteriores, passado por uma decepção, e uma decepção que gerou um ressentimento. É como se nós passássemos por um acontecimento emocional que foi significativo para nós e que nós não conseguimos de maneira consciente resolver. A gente não resolveu. A gente entrou então nesse estado de procrastinar, de ociosidade, de negligência, de deixar para depois. E nesse estado que nós entramos, pode ser também um outro processo. Às vezes a gente até entende a vida como ela é, né? Porque se a gente em determinado momento se decepcionou, o que se espera que a gente faça? Que a gente faça um trabalho de resignação, que a gente faça um trabalho de desenvolver e fortalecer a nossa fé, de entender a razão pela qual nós espíritos existimos, do que é efetivamente a vida do espírito, qual é a nossa destinação, qual é a razão de sermos, de estarmos aqui, ora no plano material, ora no plano espiritual. É necessário que a gente faça essa compreensão, mas pode ser que a gente até tenha essa compreensão, a gente até entenda tudo isso. E aí cai no segundo ponto, a segunda causa da preguiça, uma resistência. Resistência em aceitar a vida como ela é. Resistência em aceitar que o trabalho que nós precisamos fazer está aí a nos esperar. Não haverá como desfrutarmos de felicidade, de paz, sem fazer o trabalho antes. Primeiro o trabalho e depois, então, a recompensa, porque é assim que a vida funciona. Primeiro nós plantamos, depois nós colhemos. E às vezes a gente já quer colher e, ao invés de plantar, a gente fica ali só esperando, só aguardando, enquanto isso o tempo vai passando. Pode ser essa uma outra causa, mas ainda tem outra, né, que é bem conhecida de nós, que pode ser, às vezes, que estamos nos entregando aí ao egotismo, né? Vamos dar uns nomes, né, diferentes, né? Que essa visão, às vezes, né,
muito apegada, um apego, um apreço muito grande pela nossa personalidade, em que a gente vai ter muita ênfase, muita necessidade de chamar a atenção para nós, de que as coisas sejam como nós desejamos e queremos que elas sejam, e dificuldade em dar ouvidos, em compreender, em prestar atenção às outras pessoas. Se a gente for falar de uma outra forma, nós falaremos aqui dos nossos velhos conhecidos, orgulho e egoísmo. Estamos nos entregando. E aí pode vir então a decepção, pode vir então essa resistência ou simplesmente essa dificuldade em aceitar tudo como é e colaborar, entrar no fluxo da vida, entrar no fluxo do universo, em que tudo é trabalho, em que tudo é colaboração e solidariedade. Mas se a gente tem essa dificuldade, o que vai acontecer conosco? Nós vamos começar a perder o entusiasmo pela vida, pela presente existência. Quando a gente perde esse entusiasmo, vai começar a faltar motivos para que a gente haja. Se a gente não encontra esses motivos, provavelmente nós vamos nos entregar à ociosidade e nós vamos nos tornar, então, pessoas inúteis. E muitas vezes, para lidar com essa dor da inutilidade, a gente vai buscar uma fuga psicológica. A gente vai buscar alguma coisa que atenue essa dor. E é interessante, porque o que efetivamente atenuaria a nossa dor? O trabalho no bem. As mais diferentes formas que a gente pode fazer. O estudo, o compartilhar daquilo que se sabe, a atenção ao outro, aquele sorriso, aquele gesto de bondade. Mas aí, ao invés de irmos até a raiz do problema, nós vamos buscar então ali algo que vai anestesiar a nossa dor, até que não será mais possível, até que a gente precise efetivamente despertar. Porque essas fugas só vão nos levar para caminhos ainda mais difíceis, caminhos ainda mais cheios de dor. E não é da vontade de nosso Pai que a gente se perca assim dessa forma. Ele até respeita temporariamente quando nós desejamos nos perder dessa maneira, mas porque aí há uma necessidade, há aí um aprendizado que nós podemos ter, mas não será possível que a gente se entregue e fique nessa situação por tanto tempo. E agora nós vamos ter uma visão, então, da preguiça bem na lógica da doutrina espírita. É uma dissertação que São Luís ofereceu por meio da médium Irmã Dufour, na Sociedade Espírita de Paris, e está na Revista Espírita de junho de 1858, em que ele vai falar o seguinte, que não foi dada a força ao homem ou ao corpo físico, nem a inteligência ao espírito, para que servisse ou para que ele empregasse na ociosidade, mas que, na verdade, tanto a força quanto a inteligência foram concedidas para que se tornassem úteis aos seus semelhantes. Olha que interessante, São Luís, ele não fala para que fosse útil ao homem, para que ele pudesse buscar a sua evolução. Ele coloca claramente aqui para que fosse útil ao seu semelhante. Por quê? Quando nós nos tornamos úteis aos nossos irmãos, naturalmente nós estamos conquistando a nossa transformação, naturalmente nós estamos progredindo, mas por meio do trabalho, por meio da convivência. E ele vai continuando então e traz para nós algo que nos lembra Jesus, aquela passagem de Jesus com a figueira seca. São Luís nos convida a pensar o seguinte: se nós tivéssemos um pomar, vamos imaginar então que temos um pomar, e que nesse pomar tivéssemos uma árvore que não desse frutos, o que a gente diria? Não, vamos então cortar, arrancar essa árvore e lançar ao fogo, uma vez que não traz frutos, não dá bons frutos. E aí ele vai trazer essa reflexão para nós, que assim é com a existência do preguiçoso. Que essa existência em que a gente escolhe a inutilidade, deixar escoar o tempo, o que vai acontecer? Essa nossa existência vai ser colocada de lado até que a gente resolva despertar, e que nesse despertar, então, a gente tome aquele caminho que é o verdadeiro caminho do que todos nós buscamos: paz, felicidade, tranquilidade, E aí ele vai trazer isso muito claramente para nós. Então, pode ser que em algum momento a gente se transforme numa figueira seca. E aí? O
que nós estamos fazendo agora, neste momento? Então, esse é o perigo quando a gente se entrega à preguiça. Quando a gente se entrega à preguiça, nós vamos ter uma vida de ociosidade. Uma vida de ociosidade não colabora em nada com a nossa evolução, não colabora em nada com a nossa transformação moral. E essa é a razão de todos nós estarmos aqui. Não há outra razão. É essa a razão. Se a gente vai, observando um pouquinho mais, vamos imaginar que Deus chega até nós, e faz uma proposta. Se Deus propusesse para nós, 1 minuto de trabalho em troca da verdadeira felicidade, ele dissesse assim, olha, precisa trabalhar só 1 minuto, para ter a felicidade. Quem de nós não aceitaria, meus irmãos? Todos nós aceitaríamos. Esse é o nosso desejo. Quem não deseja ser feliz? Pois é exatamente isso com relação a essa existência. Quando nós observamos a vida do Espírito e a infinitude, porque a nossa vida, a partir da nossa criação, ela não termina, então a gente poderia até dizer, dessa vida eterna, mas considerando que a partir da criação não haverá mais um fim para nós, o que seria então uma existência? Uma existência, às vezes, de trabalho duro, de expiações difíceis, provas desafiadoras. O que seria, meus irmãos? 1 minuto, 1 segundo. E depois, não tem como nós fugirmos disso. Não há como fugir do trabalho que deve ser feito. Mais uma vez, se a gente recuperar lá o Livro dos Espíritos, na parte que trata da lei do trabalho, que vai falar ali entre as questões 674 até 685, o que nós vamos entender? Que tudo está relacionado ao trabalho. Que mesmo em mundos superiores, em que o trabalho será menos material, porque os espíritos que ali habitam não têm tanta necessidade da matéria para o seu desenvolvimento, já passaram pelo nível aí, já passaram por esse progresso que hoje nós estamos buscando fazer, ainda assim há trabalho. E que eles não desejam a ausência do trabalho, que ao contrário de para eles ser uma alegria a ausência do trabalho, seria, na verdade, um tédio. Não ter esse trabalho seria algo ruim, seria um suplício, seria algo negativo. E aí agora vamos lembrar então de todos os exemplos que já passaram por nós. Vamos lembrar de Jesus, Espírito puro. Vamos lembrar de Allan Kardec, um espírito superior. Vamos lembrar de Chico Xavier, com tantas obras no bem. Em algum momento nós vimos Jesus, Kardec ou Chico se entregando ou buscando momentos de preguiça, de não fazer nada, de se entregar à ociosidade, de procrastinar, deixar para depois? De forma alguma. Jesus aproveitava todos os momentos para passar os ensinamentos, ele não deixava passar nada. Então, situações mais simples, mais singelas, ele usava como ilustração e deixava ali o ensinamento. A mesma coisa, Kardec trabalhou exaustivamente para nos deixar aí a codificação. E o Chico também, com todas as situações, com todas as dificuldades, com todas as limitações do corpo físico, seus espíritos trabalharam ativamente. O que nós estamos esperando então? Nós não temos essa referência. A nossa maior referência, nosso modelo, exemplo a ser seguido, é Jesus. E é um exemplo de trabalho constante na caridade, sempre sendo útil a alguém. Então, é necessário o trabalho. Se por um lado a preguiça tudo dificulta, o trabalho facilita. Mas a gente fala, Jesus, tá distante, Kardec, Chico, mas será que tem que ser assim mesmo? E o que acontece com aquelas pessoas que voluntariamente escolhem não aproveitar essa oportunidade? Escolhem a ociosidade na presente existência, cedem à preguiça. A gente vai ter aí o aprendizado que nós podemos observar, que Kardec nos traz no livro O Céu e o Inferno, que está lá entre os espíritos endurecidos. A gente vai notar uma irmã nossa. Algumas traduções vai trazer Ângela, outros Angélica, e aí vai narrar um pouquinho de como ela chega. Ela já desencarnada, ela chega apresentando-se voluntariamente, ela não é evocada, ela se apresenta ali
voluntariamente, fala do estado que ela estava, né? Fala que lhe faltava a paz, enfim, e narra um pouco de como foi a sua vida. E ela estava ali naquele estado, né? De preguiça mesmo, ainda no plano, já no plano espiritual, ela continuava com esse estado. E é interessante que no decorrer ali, aquele que dialogava com ela questiona: não seria toda essa inutilidade a razão, o motivo, né, pelo qual você não desfruta da paz? E aí ela fala: talvez seja. Enfim, ele a convida então a fazer uma prece. Ela diz que não sabe fazer uma prece, ele fala: não, vamos fazer juntos. Mas ela recusa. Ela recusa porque isso a cansaria. Olha que interessante, né? Esse aspecto. Ela ainda não estava pronta para superar a preguiça. Ela ainda se entrega à preguiça. E aí o guia dela vai trazer alguns esclarecimentos. Ele vai trazer... O guia dela não, né, gente? Desculpa. O guia do médium, o espírito ali, né, que acompanhava aquele médium no exercício, né, das suas faculdades, vai trazer alguns esclarecimentos, então, sobre esse espírito, né? Ele fala que foi na Terra, na sua última existência, uma criatura que não tinha iniciativa, que a vida dela foi inútil para os outros, tanto quanto para ela. Interessante que São Luís faz essa correlação, né? Então, fazer o bem ao outro, e aqui a gente percebe esse espírito também falando a mesma coisa. A vida dela foi inútil para os outros quanto para ela. E aqui a gente já começa a ver o caminho. Quando a nossa vida é útil para o outro, naturalmente ela se torna útil para nós, né? A gente não pode deixar passar nesses pontos que são tão interessantes. E quando a gente vai, né, discorrer, vendo, né, o que esse guia vai trazer sobre esse espírito, ele vai falar que ela amava apenas o prazer, que ela foi incapaz de procurar o estudo, que ela foi incapaz de cumprir ali os deveres que ela tinha com a família e também com a sociedade. E ele traz ainda um ensinamento para nós dizendo assim, que esse cumprimento dos deveres com a família, com a sociedade, é o que é capaz de trazer a satisfação para o nosso coração. Que esse cumprimento do dever está relacionado às únicas coisas que podem dar um encanto, o encanto à existência, dar um encanto, então, à vida também, né? A vida do espírito. E ela se entregava às frivolidades quando solteira, quando ela se casou, então ela ficou, né, chateada com as obrigações, com as responsabilidades ali da vida de casada, da vida de mãe, e justamente pela sua ociosidade, por não fazer nada, por ter uma existência totalmente nula, o que aconteceu? Ela provocou a infelicidade do marido e arruinou o bem-estar dos filhos. Por sua incúria e preguiça, ainda deu um mau exemplo para eles e não efetivamente cuidou deles, não cumpriu com as suas responsabilidades. E é interessante que tem um ponto que fala assim, né? Aqui que é o ponto de alerta. Sem grandes defeitos, então ela não tinha defeitos sérios, mas também sem qualidades. O que acontece com ela então? Ela teve uma existência inútil para o bem e em razão disso ela é culpada. Por isso que ela sofria e está entre os espíritos endurecidos. Por quê? Porque o mal vai sempre nascer daquele bem que é negligenciado. E ela não estava sendo pedido nada grandioso para ela. Estava sendo pedido apenas que ela cuidasse dos filhos, que ela cuidasse dos deveres de casa. Nada além disso, nenhuma grande ação. Apenas que ela cumprisse, colocasse amor ali naquelas pessoas, né, que ela havia escolhido a maternidade, ela havia escolhido ali o casamento. Bastava então que ela correspondesse com esses deveres. Mas enfim, né, aquele bem que foi negligenciado acaba trazendo para ela essa dificuldade que ela ainda vivenciava no plano espiritual. E aí a gente vai, né, seguir, e é interessante que esse próximo espírito que vai, né, ser colocado no livro Céu e Inferno, ele já tem um pouco mais, né, de esclarecimento. É dele essa frase que a gente vê aí, né? Então, ele aparece também, sem precisar ser evocado, ele se manifesta ali naquela reunião mediúnica, e ele coloca pedindo preces. E ele fala que ele já está vagando sem ter rumo, sem ter objetivo, por aproximadamente 180 anos. Então, na visão dele, né, na contagem de tempo dele, 180 anos no plano espiritual. E ele revela que ele não fez nada de bom enquanto ele estava encarnado. Em razão disso, ele estava ali naquele momento condenado ao tédio. Porque ele fala que no plano espiritual, tudo que não é alegria é dor. E ele estava ali sofrendo então as consequências daquilo que ele havia escolhido para sua
última existência terrena, que era a inutilidade, que era não se ocupar com nada de bom. E é ele que traz essa comparação. Ele fala assim: uma vida extinta na terra deixa o espírito que não aproveitou o que o fogo deixa ao papel que o consumiu. O que o fogo deixa, meus irmãos, ao papel? Não deixa nada. E era exatamente isso que ele tinha, né? Ele é identificado ali como um espírito aborrecido. E aí, o que ele vai falar? Ele vai relatar um pouco de como é que, né, a gente, né, na sequência dessa comunicação, o que acontece? Esses espíritos que se encontram no plano espiritual, que, né, se ocuparam, ou na verdade não se ocuparam, né, mas ficaram ali ociosos, na preguiça, na procrastinação, eles se encontram num estado de tédio, que esse tédio, então, acaba paralisando a sua vontade. E mesmo que eles se reúnam por uma afinidade, né, em razão aí desse tédio, eles não conseguem ajudar uns aos outros, porque eles estão todos sem iniciativa. Que eles ficam, então, abandonados a si mesmos, até que em dado momento, o cansaço, o esgotamento por esse estado neutro de não fazer nada, de não aproveitar o tempo, faz com que, então, que eles, né, tenham o desejo, desperte neles, então, esse desejo de mudar. E que tão logo apareça, por menor que seja a vontade, vamos, né, frisar bem, menor que seja a vontade, o que vai acontecer? Esses espíritos vão, então, encontrar apoio e bons conselhos. Eles serão apoiados. E aí a gente vê, então, que ninguém está desamparado, mas que muitas vezes nós nos entregamos a essas situações e não permitimos a atuação dos bons espíritos. Mas a partir do momento que essa menor vontade aparece de sair daquele estado, os bons espíritos, então, têm um campo para atuar, nos apoiar, dar conselhos. E aqui, mais uma vez, então os bons espíritos vão lá, né, vão tirar, vão elevar eles já de categoria? Não. Vão apoiar para quê? Para auxiliar os esforços e ajudá-los a perseverar. Então, o trabalho continua, né, sendo necessário por eles. Cada um vai ter a vista da montanha que subir. A cada um segundo as suas obras. Eles precisam fazer, mas contarão o tempo todo com esse apoio. Que é o que a gente vai, né, ver também nas questões 574. Né? O que a gente pode pensar dessas pessoas que passam, então, a vida nessa ociosidade em que está ali, né, apenas preocupado com as questões materiais. O Livro dos Espíritos, então, vai nos esclarecer, os Espíritos superiores trazem, que são pessoas, né, que estão pensando só em si mesmas. Só para si mesmas vivem, mas, né, que nós devemos ter compaixão. São pobres seres dignos de compaixão, que vão espiar duramente, né, essa falta, a falta da prática do bem, a falta aí da diligência do trabalhar com afinco. E já começarão a expiação nessa mesma existência, porque sofrerão com o aborrecimento e com o desgosto. Mas será que essas pessoas não escolheram, então, uma vida que fosse útil? Será que elas não escolheram uma existência que fosse, né, para poder realizar trabalhos e avançar? O Livro dos Espíritos, na sequência, vai nos trazer também essa resposta. Que sim, mas que muitas vezes, o que pode acontecer? Diante do projeto, fez-se essa escolha de uma existência útil, mas que na hora da execução da obra, desertaram. Na hora de executar a obra, ao invés de ir adiante, empreender o esforço, o trabalho necessário, acabaram cedendo e pela sua inferioridade, abriram espaço para receber as sugestões de espíritos que incentivam também a ociosidade. E aí, né, a questão 995 também do Livro dos Espíritos vai trazer e questionar um pouco e o que pensar, então, né, dessas pessoas que estão levando a vida ou deixando a vida levar, né, deixando a presente existência correr sem um direcionamento, sem um objetivo, sem uma motivação séria, firme, nobre. O que a gente deve, né, aí pensar? Que, na verdade, né, essas pessoas não são más pessoas, né? Não são más pessoas, mas que não estão aí preocupadas com o seu destino, não estão preocupadas com a sua sorte. O que vai acontecer? Eles estão ali na espera, né? Estão ali aguardando, não se ocupando de nada, mas que, devendo tudo concorrer para o progresso, então o progresso é a lei que rege a todos nós. E uma vez que eles
se encontram ali sem fazer nada, sem trabalhar, sem progredir, haverá um momento então que a dor irá despertar. A dor vai chegar como uma forma de retirá-los desse processo de inércia, desse processo de ociosidade. Por quê? Todos nós devemos progredir. Então, qual que é o cenário, meus irmãos? Quando a gente se rende à preguiça? É de desgosto, é de tédio, é desse processo ali, a gente pode até deixar para depois. Mas o depois, o que a gente vai perceber é que ele vai ser mais difícil. Esse depois vai exigir de nós mais. Por que vai exigir mais de nós? Porque nós deixamos passar aqueles momentos. Então, a presente existência, com essa configuração, com essas pessoas, com esses desafios, sejam as provas ou a expiação que a gente precise passar, não adianta a gente falar, eu vou esperar para a próxima porque eu vou chegar e vai estar tudo do mesmo jeito. Não, não estará do mesmo jeito. E aqui a gente avança, né, para a gente compreender, porque algumas pessoas, né, que combatem a reencarnação, pessoas que não acreditam ou que tentam dizer, né, que só existe uma única existência, então, né, a gente não teria aí essa possibilidade de várias existências, o que eles vão falar? Eles vão falar que a reencarnação, ou o fato, né, de nós entendermos que existe a possibilidade de mais de uma existência, pode incentivar a acomodação. Que às vezes nós não nos esforçaríamos a progredir. Por quê? Vou deixar para depois, já que vai ter uma outra existência mesmo, vou ficar aqui acomodado, enfim, né? E depois eu faço, depois eu vou progredir, né? Vou deixar para a próxima reencarnação. O que nós vamos ter? Na doutrina espírita, quem efetivamente conhece a doutrina espírita, não vai ter esse pensamento. Não vai entender que o fato de termos outras existências é significado de deixar para depois. Porque se a pessoa efetivamente compreende a doutrina espírita, o que a doutrina espírita nos traz? Que semeadura é igual a colheita. A nossa colheita depende do que nós estamos semeando. E o que a gente está semeando agora, a gente já colhe nessa existência, no futuro, nessa própria existência e nas que se seguem, porque há uma solidariedade entre as nossas existências. Vamos lembrar, é uma única vida seguida de várias existências. Então, o que se planta aqui, nós vamos colher ao final dessa ou em próximas existências. E isso traz para nós, na verdade, muito mais responsabilidade. Responsabilidade com a presente existência. Porque é momento de semeadura. Ao mesmo tempo que a gente colhe, a gente está também semeando. E isso nos convida, na verdade, a sermos mais amorosos, mais cuidadosos, mais diligentes no exame das nossas imperfeições, das imperfeições que nós devemos combater. Porque a doutrina da reencarnação, a nossa doutrina espírita, ela não é salvacionista. Não vai acontecer um milagre em que em algum momento alguém virá e vai nos salvar, ou se em algum momento eu disser que eu acredito nisso ou naquilo, independente do estilo de vida que eu tenha levado até então, eu serei salvo. Isso não existe para nós, nós temos essa compreensão, porque a nossa doutrina não é essa salvação milagrosa, mas existe a evolução, que depende do que cada um de nós faça, em que todos os nossos acertos, toda a prática no bem conta, mas assim também conta tudo que a gente deixa de fazer e tudo aquilo que, de alguma forma, a gente pratica no mal. Então, a reencarnação, ela traz muito claramente para nós que nós até podemos ficar preguiçosos. A gente pode até recusar, né, a não dar um passo agora. Mas o que vai acontecer, né? Essa frase é do Henry George Bon, ele vai dizer esse aspecto, que a gente pode até o preguiçoso, pode até recusar dar um passo agora, mas depois será necessário dar 100 passos. O caminho fica mais difícil. Por quê? O tempo é para ser aproveitado da melhor maneira. E se a gente não aproveita, naturalmente a gente negligencia o bem. Se a gente deixa de fazer o bem, somos culpados. Porque estamos abrindo ali espaço para que o mal se instale. Olha que interessante. E aí a gente vai entendendo que, na verdade, a reencarnação, ela nos pede diligência. Diligência a gente pode entender como o compromisso
que é feito, que a gente faça as coisas com presteza, que a gente faça as coisas da maneira correta, da melhor maneira possível, no melhor tempo, sem ficar esperando, mas para que a gente se apresse em fazer aquilo que nós podemos fazer. É esse o convite que nós temos quando nós consideramos a doutrina espírita. Não é procrastinar, ceder à preguiça e deixar para depois. É fazer sim agora tudo aquilo que pode ser feito. E há também uma sutileza, né, quando a gente fala sobre doutrina espírita e esse entendimento. É que essa nossa caminhada, ela não se dá sozinho. Não adianta tentar chegar ao topo sozinho. Nós só chegamos na nossa evolução, no progresso que nos cabe fazer, a partir do momento em que a gente dá as mãos às outras pessoas. A partir do momento em que a gente sim avança, mas porque antes a gente fez com que alguém avançasse. Em que a gente vá sim desenvolvendo paciência, mas porque antes nós fomos pacientes com alguém. Em que a gente vá desenvolvendo misericórdia, mas porque nos tornamos misericordiosos. Compreendemos, toleramos, tivemos paciência. Fizemos ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Então não é uma conquista sim individual, se nós pensarmos que vai depender dos esforços e do tempo que cada um empregar. Então, para alguns de nós pode ser mais rápido, para outros pode ser um pouco mais lento, mas não se dá de maneira isolada, não se dá, né, na solidão. Nós precisamos conviver. E a cada momento que a gente faz a diferença na vida de alguém, nós então estamos trilhando, subindo esses degraus. Agora então, o que a gente faz se a gente identifica, olha, certa preguiça? Não adianta, meus irmãos, a gente ter um pensamento mágico e esperar assim, não, vai acontecer um dia ainda nessa existência que eu vou acordar com uma vontade de ser diligente, uma vontade de fazer tudo com amor, com presteza, de fazer tudo que tiver ao meu alcance e um pouco mais. Meus irmãos, não nos enganemos, né? Não nos enganemos, porque isso não vai acontecer. O que vai acontecer é, pelo exercício da razão, nós nos disciplinarmos para vencer a preguiça. E onde é que a gente vai colocar essa razão? A gente vai olhar além. O que é que nós estamos fazendo aqui? O motivo para a nossa ação nessa existência é considerar o que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos a passeio, nós não viemos aqui para ter um corpo belo, um corpo maravilhoso, essa casa, aquela vida tranquila, sem problema. Não foi para isso. Para o que é que nós viemos aqui então? Nós viemos aqui, de acordo com a questão 132 do Livro dos Espíritos, buscar a nossa perfeição, trabalhar pela nossa perfeição e também enfrentar, fazer a parte que nos cabe na obra da criação, ser útil. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então não adianta esperar, é necessário que a gente faça o esforço todas as vezes que nós nos sentimos abraçados pela preguiça, pelo pensamento de deixa para depois. Você já está tão cansado, né? Depois você faz isso, não, agora vamos dar uma, enfim, uma descansada. Gente, aqui o problema é descansar só, né, quando o corpo físico não precisa. Quando o corpo físico precisa, vamos descansar. Mas sempre que vierem essas ideias muito sedutoras, muito sorrateiras, o que é necessário que a gente faça? Que a gente abra o Evangelho, que a gente faça preces, mas aí vai precisar de disciplina. Não é abrir o Evangelho hoje porque aconteceu uma coisa difícil, aí eu vou abrir o Evangelho daqui a pouco para agradecer alguma coisa, mas lá daqui a 3 meses. Não, é disciplina, é foco, é constância. A gente não sobe uma montanha dando um passo hoje e daqui a 3 meses fazendo isso de novo. Não, é ter essa disciplina de buscar no Evangelho essa orientação, de buscar na oração, na vigilância dos nossos pensamentos, começar a observar e nos dedicar ao bom pensamento, fazer uma leitura edificante, assistir algo que seja positivo, que nos ajude, que nos incentive, para que a gente vá, então, trabalhando nessa direção e pelo exercício da razão, que é o que a doutrina tanto nos ensina, vá vencendo a preguiça, mas sempre com muita disciplina. E aqui vamos prestar atenção, ninguém está pedindo para que a gente faça grandes coisas. Ninguém está pedindo para que a gente faça o que Jesus fez. Ninguém está pedindo para que a gente faça
o que Kardec fez, o que o Chico fez. Nós sim, no nosso processo de evolução, teremos condições de fazer grandes obras. Mas o que é solicitado a nós hoje é atuar com diligência, aproveitar as pequenas oportunidades onde quer que nós estejamos. Dentro do nosso lar, com as pessoas que ali estão, no nosso trabalho, no trabalho voluntário que a gente faz, na sociedade, na fila do banco, no supermercado, onde quer que a gente esteja. Que a gente faça pequenas coisas com grande amor. Porque o que vale, o que conta, meus irmãos, não é o quão reconhecido o trabalho ou o gesto é. Não é a atenção que a gente atrai. Mas o que vale é como nós fazemos. É a nobreza de sentimento que a gente coloca. É o quanto do coração a gente movimenta em cada pequena ação. É só isso. São pequenas ações. Aquele pequeno bom dia, mas que você faz pleno de amor. Aquele pequeno almoço, né? Às vezes não precisa nem ser um almoço, pode ser um lanche. Né? Você pica banana para alguém, mas que você faz com um grande amor. Aquele momento que você se disponibiliza a ouvir alguém, mas ouvir é muito pouco. Talvez a gente esteja muito carente de atenção, de carinho. E se você faz isso com um grande amor, você já está no caminho. Você já está, então, encontrando a satisfação para o coração, que é o que dá encanto para essa existência, que é o que dá encanto para essa vida. E fazendo, então, essas pequenas coisas com grande amor, nós vamos atender esse chamado de Jesus, porque Jesus está nos convidando. Que a gente às vezes fala, né, traz essa passagem do Evangelho de João e fala assim, Jesus está falando que o trabalho é importante, né? Meu pai trabalha até agora e eu também. Jesus está nos convocando ao trabalho. Se Jesus é para nós caminho, a verdade da vida, Ele está nos convocando. Ele está estendendo as mãos para que a gente trabalhe junto com Ele. E nós podemos ter a certeza de que em todos os momentos em que nós dermos a mão e movimentarmos o amor que há em nós nesse trabalho, podemos ter a certeza de que Ele estará junto de nós, de que Ele nos dará a força necessária e que todos os seus trabalhadores, todos os bons espíritos estarão também junto conosco, a secundar nossas boas intenções, o nosso desejo e a nossa vontade. E vamos lembrar, meus irmãos, que trabalho é toda ocupação útil. Se o nosso corpo não pode trabalhar porque tem alguma limitação, o nosso espírito pode. Talvez a gente esteja com o corpo todo nesse momento, né, sem poder movimentar nada, mas o nosso espírito pode trabalhar duramente na humildade, na tolerância, na resignação, na fé, na misericórdia. Se aparentemente não podemos trabalhar com o corpo físico, o nosso espírito pode muito mais. Nos lembremos então daquele momento em que a gente se encontra impossibilitado de trabalhar com o nosso pensamento, de trabalhar também com o poder da oração, como nós vimos recentemente. Que Jesus possa estar então entre nós e nós, de mãos dadas, firmes e seguras a Jesus, neste trabalho, que o melhor de nós possa ir ao encontro de cada um de nossos irmãos. E que a gente possa então agora nesse momento nos despedir, fazendo a nossa prece, rogando então toda essa assistência que está disponível a nós. Depende apenas da nossa vontade. E vamos lembrar que é na menor vontade. Amado Mestre Jesus, agradecemos pelas luzes, pelas bênçãos que foram direcionadas a todos aqueles que necessitam. Que todos possam compreender, que todos possam perceber a Tua presença, o Teu cuidado, que possam se sentir amparados e amados por Deus, nosso Pai, que possam perceber a providência divina em cada momento de sua existência, que possam então reconhecer este amor e, sentindo-se muito amados, possam despertar o que há de melhor
em cada um de nós. E que esse despertar vá ao encontro de nossos irmãos, em ações de compreensão, de tolerância, de gentileza, de misericórdia, de paz, de incentivo, calando as críticas, calando os julgamentos, calando o preconceito, mas nos tornando verdadeiros incentivadores uns dos outros no nosso dia a dia, para que possamos alcançar essa perfeição, essa felicidade e essa paz que nos está destinada, mas que é necessário conquistá-la. E nesse caminho, para nos fortalecer, rogamos também que essas águas que foram colocadas para fluidificação recebam o bálsamo necessário, o bálsamo salutar que vai atender as necessidades do corpo, do espírito e vai nos auxiliar em nosso refazimento, em nosso fortalecimento e em nosso despertar. Amado Mestre Jesus, obrigada por todo o carinho, por todo o cuidado e por todos os seus ensinamentos. E que assim seja.